Aleluia. Sou muito grato a Deus por estar aqui mais uma vez. Amém. Grato a Deus, grato ao pastor Eliseu pela confiança e os demais pastores e liderança. E a você que eu vou ter o privilégio de servir essa manhã. Amém. Com a palavra. Nós tivemos na matéria passada a oração, foi muito bom. Fui muito abençoado pela vida da irmã Ana Linda. Amém. E Deus, Ele está dando continuidade a um grande projeto, a um grande propósito, que é te edificar, né, nos treinar e nos enviar. Amém. Glória a Deus. Essa matéria, irmãos, caráter de Deus, ela é maravilhosa. Nós temos oportunidade. É uma das matérias do Rema Brasil. Rema Brasil, nós sabemos que está em muitos continentes, né? Quase que no mundo todo já. E nós temos, irmãos, o privilégio de estudarmos essas verdades, renovar a mente com essas verdades, aprender sobre essas verdades. Amém? E não somente isso, mas colocar em prática, que é o que interessa para Deus. Amém? Colocarmos em prática essas verdades. Então eu lembro uma certa vez que eu já estava em uma função bem avançada no ministério, e o Senhor falou comigo. Ele disse: vá para Campina Grande fazer a escola de ministros. E alguns irmãos não entenderam. Rapaz, você já fez o rema, você já dá aula, você já isso, já aquilo. Eu disse: mas irmão, eu sou tão apaixonado por essa palavra que qualquer direção de Deus eu vou cumprir. O que eu quero dizer a você é que o meu coração, irmãos, é aberto para receber a palavra de uma criança de 5 anos, porque eu sei que é a palavra de Deus e a criança é só o representante. Amém? Essa palavra, irmãos, ela tem o poder de transformar a nossa vida, e não só de transformar a nossa vida, mas de mantê-la transformada. Amém? Nós pensamos muitas vezes que o nascer de novo já é suficiente, mas o nascer de novo é apenas a porta de entrada para grandes coisas que Deus vai continuar fazendo durante a nossa existência. Amém? Nasci de novo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Nasceu de novo, nós temos uma vida de manutenção dessa salvação. Como é essa manutenção? Crendo na palavra, congregando e praticando a palavra. Durante a caminhada pode ter acontecido alguma coisa, mas você retoma a caminhada. Amém? Retomando a caminhada, você passa a ser desenvolvido pelo Espírito Santo. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã. Amém? Mas uma coisa eu sei, irmãos, que nós sairemos edificados pela palavra. Essa palavra, ela transforma, ela restaura, ela mantém, ela levanta, ela instrui. Ela é apta para, sondar os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Ela é um espelho onde nós olhamos as nossas deficiências e nós tratamos as nossas deficiências. Aleluia. Então, nascer de novo é o primeiro passo. Além do novo nascimento, nós precisamos ter uma vida de manutenção dessa salvação. E durante a tua caminhada, Deus vai colocando lampejos no teu coração sobre o propósito que Ele escolheu para a tua vida. Amém? Vai colocando o quê? O plano dele, o projeto dele, passo a passo, e nós vamos seguindo. Por isso é importante você estar aqui essa manhã. Você não veio à toa para mostrar apenas a algumas pessoas que você veio. Não. Você veio, eu vim também. Não é? Por quê? Porque nós temos um compromisso com essa palavra. Um compromisso de andar nesse caráter cristão. Um compromisso de conhecermos o Pai, e esse conhecimento não ficar somente para nós, para partilhar esse conhecimento. Porque se não partilha, será como uma água, parada. Já viu água de piscina parada? Sem cloro? Começa a criar lodo, insetos começam a ir ali.
e outras impurezas, folhas secas caem, a água começa a feder, fica podre. Mas quando nós somos como um rio de águas vivas, quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós servimos, mais manifestamos a glória de Deus. Quanto mais nós trabalhamos a salvação em nós mesmos, mais nós brilhamos para o mundo. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. Nós temos o privilégio, irmãos, de ouvir a mesma matéria que está sendo dada no Rema no mundo todo. Amém? Não em 15 dias, em apenas 4 dias, bem compactado, mas que existem os mesmos princípios, a mesma palavra, a palavra que muda a vida, a palavra que restaura, a palavra que salva, que batiza com o Espírito Santo, a palavra que cura. A mesma palavra que está sendo ministrada nos Estados Unidos da América, na Alemanha, em Portugal, no Brasil, agora no Japão. Amém? Estamos ouvindo nesse momento. Então diga ao seu irmão: você é um privilegiado. Diga a ele. Aleluia. Amém? Nós somos privilegiados, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tão bom, irmãos, que Ele é o alfa e o ômega. Quantos sabem disso? Ele é o princípio e o fim. E muitas vezes Ele vem lá do fim para te abençoar hoje. Aleluia. Ele vem lá do fim, lá depois do milênio. Ele vem e nos abençoa e volta para lá, porque Ele é alfa e ômega. Já pensou que maravilha, que privilégio? Eita, Deus é maravilhoso, irmãos. Diga: Deus é bom. Aleluia. Nós temos no capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Primeira coisa que nós precisamos manifestar: não andar ansiosos. Segundo, crer em Deus e crer em Jesus. Não tem como andarmos no caráter de Deus se nós andarmos ansiosos, se nós não andarmos em fé naquilo que estamos aprendendo. Amém? Crente religioso, irmãos, é um crente que ele anda sofrendo continuamente. Mas o crente que crê nas Escrituras como ela é um crente bem sucedido, que manifesta esse caráter de fé, de confiança. Porque, irmãos, as pessoas precisam de algo para crer. As pessoas precisam de algo para se segurar. As pessoas precisam de um farol para que possa guiá-las em sua existência. E quem vai manifestar isso? Nós. Como? Não andando ansiosos e crendo naquilo que está escrito. Porque se nós não crermos, irmãos, como Jesus está pedindo aqui, não vamos andar no caráter. Vamos andar duvidosos, vamos andar como pessoas que não têm em quem confiar. Vamos andar de forma atribulada, turbulenta, sem firmeza. Mas não é assim com você. Amém? Não vai ser assim comigo também. Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que Ele morreu e ressuscitou. E nós sabemos que essa palavra é a verdade. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Amém? Em tempos de necessidade, a palavra é a verdade. Em tempos de abundância, a palavra é a verdade. Em tempos de fraqueza, a palavra é a verdade. Em tempos de falha, a palavra é a verdade. Em tempos de acerto, a palavra é a verdade. Ela não é circunstancial. O caráter de Deus não oscila. Um dia Ele está bom, outro dia Ele está mal. Ele não é circunstancial. Nós somos circunstanciais. Às vezes acordamos, parece que estamos desviados, mas não estamos. É porque existem 3 dimensões do ser humano. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Se nós andarmos no corpo,
seremos circunstanciais. Se nós andarmos de acordo com as notícias do mundo, dos jornais, não é, de como anda essa sociedade, nós seremos circunstanciais. Mas se nós afirmarmos e vivermos em espírito, irmãos, nós não seremos circunstanciais. Nós seremos operosos praticantes, vivendo essa palavra. Amém? O que vai atrair as pessoas, o que vai atrair a bênção, o que vai atrair todas as coisas para a nossa vida de bom, a manifestação, a prática desses princípios. Andar em fé, irmãos. Creia na palavra, em nome de Jesus. Às vezes nós cremos mais nos médicos, mais nos gerentes bancários. Isso é bom, é lícito, mas não cremos como devemos crer na palavra. A palavra, irmãos, ela traz resultado. Irmãos, dentro desse caráter, dentro dessa palavra, há psicologia. Dentro dela há engenharia. Dentro dela há teologia. Dentro dela há autoajuda, ajuda do alto. Dentro dela, irmãos, há conserto, a conduta, a ética. Tudo está dentro desse livro que você carrega em suas mãos. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então não turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Jesus disse: creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, no versículo 2. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo, mesmo se não houvessem moradas, Ele prepararia lugar para eles. Amém? O que mais? Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Diga ao seu irmão: Jesus vai voltar. Ele disse que iria, mas iria retornar. Amém? Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé ainda não tinha enxergado, perguntando sobre o caminho, porém falando com o caminho. Ele conversava com o caminho e perguntava ao caminho onde era o caminho. Aleluia. Gostou da revelação? Ele estava conversando com o caminho, a verdade e a vida, e perguntando ao caminho onde seria o caminho. Às vezes nós estamos assim, estamos com o caminho e perguntando a Deus qual é o caminho. Às vezes estamos assim, com o caminho e procurando eventos e profetadas para sabermos alguma revelação sobre o caminho. Às vezes estamos como Tomé, falando com o caminho, dormindo com o caminho, vivendo com o caminho e perguntando qual é o caminho. Aleluia. Diga glória a Deus. Mas o caminho está aqui, irmãos, está nas tuas mãos. O caminho de caráter, de excelência, de ética está conosco já. E Tomé perguntando, e Jesus pacientemente ensinando a ele. Vamos continuar. Versículo 6. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Nós só queremos ver o Pai, e Jesus com ele todos os dias, Jesus manifestando o caráter, Jesus colocando doença nas pessoas. Amém? Não?
Jesus não colocava a doença nas pessoas? Ele tirava a doença das pessoas. Amém? Jesus estava andando em todos os círculos sociais, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com. Então Filipe não tinha percebido ainda. Os discípulos estavam com Jesus em carne e osso e espírito. E alguns de nós, às vezes, argumentam, como era bom aquele tempo, porque via Jesus, tocava em Jesus, andava com Jesus, sentia Jesus. Mas nós vemos aqui que esse tempo não havia novo nascimento. E era como se houvesse uma dormência espiritual, porque mesmo vendo, mesmo vivendo, as pessoas não enxergavam que ele era o Cristo, que ele estava manifestando alguém, que ele estava trazendo uma nova doutrina, não somente de ensinar, mas de praticar e ensinar. Andou por toda a parte, primeira coisa, fazendo, e depois curando, fazendo, e depois manifestando, fazendo e depois ensinando. É assim, o caráter de meu Pai é assim. Eu vim para que tenham morte, e morte em abundância. Aleluia. Em João 10:10 o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então tudo que é contrário, irmãos, à vida, não faz parte do caráter de Deus. Diga: Deus é bom. Nós precisamos aprender a dizer que Deus é bom. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não é só o nosso Deus, Ele também é Pai. Aleluia. Oh, nosso Deus, amém. Mas Ele é nosso Pai. E Filipe continua perguntando a ele: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Nós só queremos ver Deus, nós queremos ver Ele em pessoa, nós queremos ver a manifestação, sentir, nós queremos. E Jesus conversando com eles, no versículo 9 expressa: disse-lhes Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco, e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, o Senhor estava dizendo a Filipe: Filipe, o que eu faço, como eu procedo, como eu perdoo, como eu dou oportunidade, como eu resgato as pessoas do império das trevas, é o que eu manifesto acerca do Pai. Eu e Ele somos um. Se você vê a mim, você está vendo o Pai. Se você está andando comigo, você está vendo o Pai trabalhar como eu trabalho. Se você está me vendo curando as pessoas, eu estou manifestando exatamente a vontade do meu Pai. Amém? Então qual é a vontade do Pai para a nossa vida? Olha para Jesus, vê como Ele procedeu, vê como Ele amou as pessoas, vê como Ele curou, vê como Ele agiu, vê como Ele deu aquele feedback de Deus para as pessoas, E as pessoas diziam: olha, esse homem é diferente, ele prega com autoridade. Não é como os fariseus, os doutores da lei, os saduceus. Não, ele é diferente. Ele está no meio do povo, ele se suja com o povo, ele abraça, ele lava pés sujos da poeira. Ele é diferente, ele anda com prostitutas, ele fala para prostituta, ele anda com homossexuais, ele prega para os homossexuais, ele liberta as pessoas, ele anda com os loucos, ele atravessa margens inteiras para ir atrás de um gadareno. Louco, 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 ninguém vai lá. O homem quebra correntes, prendem ele, ele quebra corrente, quebra tudo. Ele atravessa para alcançar uma pessoa só. Ele acredita nas pessoas. Ele não olha a condição das pessoas, mas ele olha como Deus vê as pessoas. Sabe como nós devemos olhar as pessoas? Como Deus vê.
Como Deus vê os hippies? Salvos, batizados no Espírito Santo e frutificando para o reino dele. Como Deus vê as prostitutas? Da mesma forma. Como Deus vê os homossexuais? Da mesma forma, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Como Deus vê os presidiários? Da mesma forma. Como Deus vê os adúlteros, os alcoólicos? Da mesma forma. Os viciados em crack? Como Deus vê? Da mesma forma. Como deve ser o nosso caráter? Da mesma forma, irmãos. Porque bandido bom é bandido redimido. Aleluia. O caráter de Deus, ele nos afronta a vivermos uma vida de santidade e de amor ao próximo. Ou você acha que o gadareno naturalmente daria algum fruto? Não daria não. Mas sobrenaturalmente ele começou a dar. Ele queria ir com Jesus. Jesus disse: não, vá até os teus e pregue para os seus. O endemoniado gadareno tornou-se um evangelista. Aleluia. Então o caráter de Deus, ele vai nos transformar e vai transformar outros. Amém? Glória a Deus. Continuando, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem faz as obras? O Pai que estava em Jesus. O Pai que está em você, Ele vai fazer várias obras. Ele vai operar várias obras. Amém, irmãos? Nós somos uma árvore frutífera. Nós estamos arraigados na videira verdadeira. E porque estamos arraigados nessa videira, nós vamos frutificar. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. O DNA de Deus está impregnado em nós. Está em potencial dentro do nosso espírito. Somos uma nova criação. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos deu o ministério da reconciliação. Então o caráter de Deus não é somente para nós sermos santos e intocáveis. É para sermos santos e frutíferos. É para sermos santos e operosos. É para sermos santos, sal e luz dessa terra. Amém? Glória a Deus. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tem alguém que crê em Deus aqui? Então você está apto a fazer maiores obras do que Jesus fez. A Bíblia não está dizendo que tem que se santificar 40 dias sem comer e beber para poder ser como Jesus. Apesar da santificação ser algo bíblico. Não vamos ao outro extremo, amém? Precisamos ter uma vida de santificação. Mas não diz que nós devemos ter algum esforço natural para fazermos obras maiores do que Jesus. Sabe o que precisamos fazer? Crer. E fé, o que é fé, irmãos? Está lá em Hebreus 11. Firme fundamento ou a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Não precisa sentir para ver, não precisa cheirar para ver, não precisa ver para crer. O caráter de Deus, irmãos, ele faz nós agirmos em cima de uma palavra, de um versículo, em cima, irmãos, de uma base fundamental, de uma pedra angular que se chama Jesus Cristo. Não, se eu sentir, eu vou orar por cura. Não precisa sentir. Se nós sentirmos ou não, Deus está presente, porque Ele é onipresente, faz parte do caráter. Se nós vermos ou não, Ele está presente.
Se nós pensarmos ou não, Ele está presente. Então qual é a ordenança? Andar no caráter. Como Jesus andou? Por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Passa, pastor Jorge, por todas as partes, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Passa, Renilson, por toda parte, curando os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Passa o irmão Tarsis, por todas as partes, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Aleluia. E com você também, irmãos, e comigo também, por todas as partes. Passa com o irmão Luciano, irmã Luzia, irmão Cláudia, Janaílma, né, Deise, todos aqui presentes. Por quê? Porque nós estamos sentindo Deus? Não, irmãos, porque existe uma unção do reteté. Isso tudo é muito bom, mas se não tiver a unção, irmãos, se você não estiver sentindo, melhor dizendo, a unção, a presença, se não estivermos debaixo de uma atmosfera como essa aqui, e estivermos lá fora na sociedade, às vezes nos sentindo seco espiritualmente, e nos lembrarmos de que nós temos o caráter de Deus dentro de nós, nós vamos andar por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus está conosco. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, faz parte do caráter dele. É onipresente, Ele está presente em todos os lugares, irmãos. Até dentro do peixe onde Jonas estava, quando foi engolido, Deus estava lá falando com ele. Em todos os cantos. Não adianta você subir, descer, se enterrar, levantar, né, se esconder atrás de uma caverna, dentro de uma caverna, por trás, por cima. Não adianta, Ele está lá. Diga, Ele está lá. Deus é Deus, irmãos. Aleluia. Ele está lá, não fuja. Acredite em você mesmo. Acredite em você mesmo. Deus pagou o preço por você, irmãos. E derramou o Espírito Santo em nosso coração. E esse potencial, esse caráter dele, nós como tabernáculos ambulantes, não mais um tabernáculo fixo, que mudava de época em época, mas um tabernáculo ambulante, que anda constantemente, trazendo a presença, o caráter dele dentro de nós, podemos operar muitas coisas. O irmão Reagan escreveu um livro poderoso que se chama A Igreja Triunfante, e não a igreja capengante, mas sim a igreja triunfante. E o Senhor falou com ele, dizendo: a minha igreja está muito aquém do que era para andar. Eu dei o meu caráter, o meu poder à minha igreja, e eles estão somente congregando os dias de domingo, e tendo uma vida natural durante toda a semana. Mas não, irmãos, não é assim com o verbo da vida barro duro. Não é. Porque nós somos ensinados aqui desde o princípio, irmãos, desde a fundação, que nós precisamos servir uns aos outros e frutificar para o reino. Isso quem ensina não é ideia de homens, mas é a transferência de uma instrução divina para um povo divino, que foi comprado com alto preço, que é sacerdócio real, para manifestar um reino, para ser operoso. Amém? Ah, irmão, eu não ando na unção de cura. Irmãos, não precisa. Jesus falou a Filipe aqui, que quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão, quem crê em mim, como diz a Escritura, está vendo o Pai, fará as obras maiores do que eu faço. E em João 7,37, Jesus continua dizendo também: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vai fluir para quê, irmãos? Para um propósito. Diga, para um propósito. Diga, eu preciso manifestar o caráter.
As pessoas só vão ver Deus se você fizer alguma coisa, irmãos. Se eu fizer alguma coisa. Se nós não fizermos nada, ninguém vai ver Deus desse jeito. Senão Jesus tinha vindo, tinha ficado sentado o tempo todo. Mas não, diz que ele andou por toda parte. Ele ia exatamente onde tinha problemas para resolver. Ele ia exatamente onde tinham desacreditados. Ele ia exatamente onde tinham pessoas excluídas pela sociedade. Leprosos, quantos lembram que Jesus curou lepra? Amém? Jesus ressuscitou mortos. Jesus profetizou. Jesus discipulou. Jesus instruiu, manifestando o caráter de Deus, dizendo: olha, o Deus verdadeiro é esse que eu estou mostrando a vocês. Não é esse aí que alguns estão pregando, não. Mas é esse que eu estou mostrando. Vocês estão adorando um Deus que não é o Deus que é o meu Pai. Porque adorar um Deus que rouba, que mata, que destrói, que engana, que falsifica, não é o meu Deus. O meu Deus é esse aqui, que sara, que cura, que liberta, que restaura, que levanta, que ressuscita, que tem um reino poderoso. Creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse, nós iríamos preparar a si mesmo, porque eu vou para o Pai e vocês vão comigo. Aquele que crê fará também as obras que eu faço, e maiores farão, porque eu vou para o Pai. Então diga: não precisa sentir, só preciso crer. Diga: o caráter de Deus está dentro de mim em potencial, eu posso manifestá-lo. Aleluia, glórias a Deus. O que é, irmãos, fazer obras maiores do que Jesus fez? Quantos viram Jesus impondo as mãos sobre uma pessoa e ela sendo cheia do Espírito Santo e falando em línguas? Não tem nos evangelhos. E Jesus passando e pôs as mãos sobre o discípulo, ele foi cheio do Espírito Santo e falou em outras línguas. Vocês viram isso? Não. Agora, se você impor, você vai ver obras maiores. Aleluia. Restauração de casamento, restauração de lares, restauração de drogados. Irmãos, nós temos um poder tremendo em nossas mãos. Nós precisamos deixar de ser tímidos. Amém? Se eu chamar alguém para orar aqui, fazer uma oração, vai dizer: valei-me, meu Deus do céu, eu não quero ir, Jesus, que eu sou timo, né? Sou timo. Não, você não é tímido não, você é ousado. Nós somos ousados. Que o caráter de Deus, ele vai nos impulsionar para desfazer as obras do diabo. Amém? Glória a Deus. Caráter. Então, conceito de caráter. Estamos começando agora, amém? Conceito de caráter: firmeza de vontade, constância, estabilidade, relativos à maneira de agir. Então diga: constância, estabilidade. Constância, estabilidade. Mais uma vez: constância, estabilidade. Só mais uma vez para eu não esquecer, para me animar aqui: constância e estabilidade. Então diga ao seu irmão: não se preocupe mais, porque você é estável. Aleluia. Você é estável. Aleluia. Amém? Diga: eu sou constante, eu sou estável. Em que, irmãos? Nessa palavra, nela aqui. Amém? Mas a minha versão é diferente. Não importa. Independente da versão, independente da Bíblia, do estado do livro, se está novo ou velho, se está quente do sol ou frio do gelo, se está sujo de lama ou de comida, ou de biscoito, ou sei lá de quê, ou está manchada, mofou, mas se ela estiver dentro do teu coração, o caráter de Deus será manifesto. E muitas vezes involuntariamente.
Quando você menos espera, a pessoa diz: rapaz, eu estou com uma enfermidade aqui, eu vou orar. Aí a mente diz: tu vai orar? Saiu do teu espírito, pulou, saltou. Está tão cheio dela, ela entrou para o teu coração. E a pessoa diz: eu estou doente, não sei o que, eu vou orar agora. Aí a sua mente diz: ih, você está ficando meio louco. Aí você diz: realmente eu sou louco. A Bíblia diz que nós somos loucos por causa de Cristo. Você acha que a cruz é algo normal? Não, irmãos. Loucura para os que perecem. Os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia. Escândalo para todos, para os que perecem. Saltou, orou, a pessoa foi curada. Eita! Aí a mente vai dizer: Jesus, que foi isso, hein? Seu espírito vai dizer: é o meu caráter. O Pai falando dentro de você: é o meu caráter. Jesus confirmando: é o meu caráter. O Espírito Santo testificando com a obra. Amém? Ah, mas eu não sou um grande evangelista. Glória a Deus pelos evangelistas, pastores, mestres, profetas. Existe uma unção ministerial na vida deles, mas existe uma unção sacerdotal na tua vida. Uma unção de sacerdote, de rei, de rainha, que manifesta esse caráter, mesmo que involuntariamente. Amém, irmãos? Então, estou gostando demais, vocês estão bem animados. Meu Deus do céu, glória! Receber um potencial desse. Quantos pagaram por isso? Alguém pagou alguma quantia, alguma herança? Alguém deu algum carro, alguma casa, algum terreno? Não, irmãos. O que nós demos foi o nosso coração para Ele. E dizemos: Pai, está aqui teu filho, teu servo, tua filha, tua serva. Cumpra assim em nós a sua vontade. Amém? A vontade de Deus, irmãos, é melhor do que a sua, do que a nossa. A vontade de Deus para nós é melhor do que a nossa vontade, porque Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece todas as coisas. Então, caráter é uma firmeza de vontade, constância, estabilidade relativas à maneira de agir, feito moral, índole, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa, um povo. Então nós somos diferentes. Amém. Aleluia. Nós somos diferentes. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo mais suprido dessa terra. Nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Ah, não está acontecendo comigo. Por que não está acontecendo? Nesse livro, que é o livro da matéria, Conhecendo o Pai, eu li novamente esse livro, irmãos, mas é fantástico. Cada vez que nós lemos, não é aquele programa de domingo à noite, mas é fantástico. Amém? Irmãos, não é uma enciclopédia teológica, um livro de filosofia, mas, irmãos, é um livro que coloca a realidade de uma nova criação e a operação do caráter de Deus fluindo na nossa vida. Amém? E ele conta algo maravilhoso aqui. Deixa eu ler para vocês terem uma dimensão. Muitos cristãos, na página 8, têm uma imagem pobre de quem é o nosso Deus e Pai. O que é que ele frisa bem nesse livro aqui? Que Deus não é somente Deus, mas que Deus é Pai. E se Ele é Pai, Ele anela para estar em comunhão conosco, para estar nos alimentando, nos suprindo. Tem algum pai aqui, alguma mãe? A Bíblia diz: se vós que sois pais, sois imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine eu, que sou perfeito. Parafraseando: se vós que sois maus, aquele maus está em uma condição de imperfeição, de limitação. Não é mal de maligno, mal de limitação. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, querem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine eu que sou perfeito.
Então Deus, Ele quer nos abençoar. Graças a Deus por um amém. Oh, Pai, muito obrigado, Jesus. Deus quer nos abençoar, irmãos. Eu não vou gritar, amém? Eu vou dizer bem baixinho para você. Deus quer nos abençoar. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Está disponível. O que nós temos que fazer? Pegar. É como se fosse uma mesa posta aqui e nós estivéssemos te chamando para comer, para ceiar, como vai haver hoje à noite. A mesa vai estar posta, o diácono vai te entregar aí a ceia. Está disponível. Algumas pessoas olham e dizem: quero não. Mas se não quiser. Mas está disponível ou não? Está. Então diga ao seu irmão: Deus quer te abençoar. Amém? Deus quer nos abençoar mais do que nos tem abençoado. Mas o autor do livro, ele explica aqui porque isso não acontece muitas vezes. Muitos cristãos têm uma imagem pobre. Diga comigo: imagem pobre de Deus. Essa imagem pobre, ela foi, vamos dizer assim, inculcada pela religião. Essa imagem pobre, ela foi trazida desde o descobrimento do Brasil. Uma imagem de escravo. Quem lê a história sabe disso. Corrupção, roubo, morte, limitação. Não pode. Nós somos os representantes da coroa e vocês são escravos, índios. Vão nos servir. A tecnologia é nossa. Irmãos, isso entrou no Brasil há 500 anos atrás. Trouxeram uma religião onde apenas uma classe sacerdotal tinha Deus, onde apenas uma classe sacerdotal representava Deus, e os outros eram pecadores, pobres, cegos e nus, onde o caráter de Deus não mostra isso. Até que o Espírito Santo, através de um homem chamado Martinho Lutero, protestou contra esse sistema lá em outro país, formulando 95 teses e dizendo que quem está em Cristo está justificado do pecado, que quem está em Cristo não precisa pagar indulgências para não queimar no purgatório, para que quem está em Cristo, no caráter de Deus, não precisa vender terrenos para dar à igreja, para ter um lugar privilegiado no céu. Um homem, irmãos, que formulou, que foi usado por Deus para mostrar, viver e ensinar. João 8,32. Que se nós conhecêssemos a verdade, essa verdade iria nos libertar. Irmãos, começou a vir um avivamento para o Brasil, para a Alemanha, para a Europa. E o Espírito Santo começou a soprar essa palavra no coração das pessoas. Homens de Deus começaram a ser levantados com muita unção, muita graça. Onde aquela tradição que colocava, como o autor disse aqui, uma imagem, uma ideia pobre de Deus, fosse colocada no lixo. E as pessoas começaram a perceber e a vivenciar o caráter de Deus. E começaram a ser formados novos discípulos. E Deus começou a enviar como flechas para todas as nações, com o fogo do Espírito Santo, dizendo: você é a justiça de Deus, você faz parte de uma realidade nova, você anda com Cristo, aquele que te cura, aquele que cura os outros também, você é um representante. Foi onde nasce o irmão Kenneth Reagan e outros irmãos da fé. Pegam essa palavra, irmãos, em comunhão com Deus, recebem diretamente de Jesus essas revelações e colocam a igreja de cabeça para cima. Aleluia! E nós estamos aqui, irmãos, de cabeça para cima. Não somente de cabeça para cima, mas assentados com Ele, reinando em vida, por meio de Cristo. Aleluia! Esse é o caráter de Deus, irmãos. Não aquilo que nossos avós
E muitas vezes que tinham sido ensinados também pelos tataravós, uma cultura maligna, limitando Deus na nossa vida. Como ele diz, nós temos uma imagem de Deus carrasco, uma imagem de um Deus limitado, uma imagem de um Deus que tudo que acontece é culpa dele. Tragédia aconteceu, foi Deus que quis assim. Carro capotou, foi Deus que quis assim. Tempestade, furacões, foi Deus que quis assim, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, Ele tomou. Salmo 91. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém, irmãos? Quem habita no esconderijo? O que é o esconderijo, irmão Sérgio? É a palavra, é conhecer Deus. Tira essa imagem de Deus carrasco, tira essa cultura de um Deus limitado, joga fora essa tradição maligna de que Deus quer nos castigar, de que Deus quer colocar na prova, de que é Deus que dá e é Deus que toma. Irmãos, então seria um Deus com dois caráteres. Deus não tem dois caráteres, Deus tem um caráter. Amém? Firmeza. Quando nós saímos da firmeza doutrinária da palavra, nós estamos andando por todo o vento de doutrina. Um dia nós cremos que Deus é bom porque recebemos uma boa oferta. O outro dia nós dizemos que Deus é ruim porque está faltando algo na nossa vida. Um dia nós dizemos que Deus é bom porque estamos na escala. Outro dia nós dizemos que Deus é ruim porque nunca mais eu estive na escala na igreja. Não tem problema, compra um púlpito, leva para casa e prega lá, irmão. Não tem problema, né? Compra um púlpito, bota no meio da rua ali no ponto de ônibus e anuncia. Ontem nós estávamos no evangelismo, foi uma maravilha, né? Juntamente com o pastor Júnior e sua equipe, Janaíma e sua equipe, pulou um evangelista no meio da gente, de repente. Eita, Jesus é bom, tira a foto aqui. Eu disse, de onde veio, hein? Que obra é essa? Né? Quem é esse? O cara parecia que conhecia a gente há 10 anos. Da família de Deus. Amém? 4 vidas salvas. Foi uma maravilha, irmãos. Manifestando esse caráter na rua. As pessoas chorando, pregando Jesus. E às vezes a gente está brigando para uma escala na igreja, né? Por que isso, hein, irmãos? Meu Deus do céu. Brigando. Nunca mais preguei. Nunca mais fui escalado no departamento. Não vou. Está na carne. Crente carnal. Mas o crente espiritual, se não estiver na escala, está na rua, fazendo o bem por toda parte e curando a todos, sem acepção. Cura emocional, cura física, restauração de família. Irmãos, essa palavra ela tem um poder transformador que está dentro de nós em potencial. Amém? O que estamos fazendo? Congregando e avançando. Congregando e avançando. Servindo e ganhando. O nosso general é Cristo, irmãos. Ele confiou uma missão para a igreja. Anda no caráter de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. No último versículo do Salmo 91, versículo 16. Olha o caráter de Deus aí. Fartá-lo-ei com longevidade de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então Deus quer que você viva bem. Deus quer que você prospere. Deus quer que você aumente. Deus quer que você ganhe. Deus quer que você influencie. Deus quer que você tenha empresas. Deus quer que você passe em concursos. Deus quer que você tenha uma excelente aposentadoria. Aleluia!
somente, irmãos, expressão do caráter. Foi Deus quem disse, irmãos. Ele não está mentindo. Mentira não faz parte do caráter de Deus, amém? Em João 8,44, Jesus disse a eles, os fariseus, os saduceus da época, os hipócritas: vós sois do diabo. Ele sim é o pai da mentira, é a ele que vocês seguem. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês estão falando sobre meu pai, que não são os atributos que ele tem, porque vocês não vivem o que ensinam, não estão praticando aquilo que estão falando para as pessoas. E meu pai não é assim. Meu pai, ele mostra, ele esclarece que para se fazer tem que viver. Amém? Então ele disse que eles eram filhos do diabo, porque andavam com mentiras, irmãos. Mentira não vem de Deus. Amém? Mentira, não existe mentira, mentirinha e mentirão. Existe mentira. Não, mas foi só uma mentirinha, porque se eu não desse essa mentirinha aqui, eu não iria ganhar essa comissão. Vós sois filhos do diabo. Cuidado. Foi isso que Jesus disse. Jesus, ele não amansa, ele não alisa, não, irmãos. Ele é o caráter de Deus. Ele não é inconstante. Amém? Sim, sim e não, não. O que passar disso vai vir do maligno. Ah, mas eu não sou pastor, nem sou ministro. Mas é sacerdote. Mas é filho de Deus. E o caráter de Deus está aí dentro de nós. Eu não posso mentir, irmãos. Eu não posso dizer, diga que eu não estou. Eu não posso dizer, diga que eu não vou. Dizer que vou e não vou. Mentiu, não é? Eu não posso mentir, irmãos. Um supervisor do Ministério Verbo da Vida uma vez disse que, isso para quem já está na caminhada, né, ministerial, ele disse: olha, quando a gente entra no ministério, tem uma fase ministerial que nós estamos, que é como um carro em velocidade, entrando numa curva. Se você não tiver cuidado, capota. Com simples coisas. Às vezes com uma mentirinha dessa, o diabo pode ceifar a vida. Porque já está em um nível tão grande de conhecer a verdade, que não tem mais como andar para trás, como voltar, como andar para trás. Não tem mais como retroceder. Porque nós já conhecemos tanto do caráter de Deus, já estamos em uma fase tão, não é, tão avançada no ministério, que é como um carro entrando numa curva. Quando está no começo do ministério, entra devagar, passa. Mas quando está na velocidade, ele vai capotar, vai perder o controle do carro. Então, às vezes, uma mentirinha pode fazer um carro capotar. Amém? Cuidado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Eu não tenho, mas tem. Olha, dia tal eu vou aí. E não vai. Olha, eu vou lhe visitar. E não vai. É como o pastor sempre me diz, né? Meu filho, olha, é assim, assim, assim. Eu não vou dizer que vai ser assim, mas estamos caminhando para isso. Porque uma vez que lançamos a palavra, estamos presos a ela. Se lançar a palavra, você está preso a ela. Eu estou preso a essa palavra que eu lancei. Se eu disser, olhe, é assim, eu vou ter que fazer, irmãos. Então é melhor ser sábio no ouvir, tardio no e tardio no se irá. Ninguém é obrigado a prometer, abre aspas, mas se prometer, tem que cumprir, fecha aspas. Eliseu Torres. Essa é para registrar. Amém? Glória a Deus. Diga, eu não vou mentir, nem que seja para o meu benefício. Amém? Às vezes é um aparente benefício. Você vai mentir, vai ganhar uma oportunidade, mas depois o prejuízo vai ser maior do que se não tivesse mentido. Porque uma vez que honramos essa palavra, irmãos, Ele nos honra. Amém? Diga, quando eu honro a palavra de Deus, Deus me honra. Aleluia. Vamos lá. Continuando. Muitos cristãos têm uma imagem pobre de que Deus
de quem é o nosso Deus. Alguns têm a ideia de que Jesus está entre eles e o Pai afastando Deus de exercitar vingança sobre eles. Eles pensam que, se não fosse por Jesus, Deus já os teria julgado e que na cruz Jesus estava somente intervindo entre eles e Deus. Mas a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,19. Vamos lá. 2 Coríntios 5,19. Aleluia. Diga, Deus é bom. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. O que o autor estava dizendo aqui? Muitas pessoas sabem que Jesus é bom, mas se não fosse por Jesus, Deus iria nos castigar, Deus iria nos matar, Deus iria nos escravizar, Deus iria fazer o mal. Mas o caráter de Deus não é assim, irmãos, porque Deus é bom. A Bíblia diz em Tiago, antes de nós lermos aqui 2 Coríntios 5, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, detalhe, onde não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda. O que acontece, irmãos, é que existiram alianças diferentes, épocas diferentes, mas sendo o mesmo Deus. Sabe que salário de pecado é morte? Por isso que muita gente morreu no Antigo Testamento, porque o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então o que havia eram outras alianças. A aliança da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, né? Várias alianças em Deus, abraâmica. Não era Deus que tinha mudado, que o caráter dele é o mesmo. O que mudavam eram as alianças. E não existia sangue imaculado para purificar o pecado das pessoas no passado. Umas dispensações também. Isso, as dispensações. Alianças, dispensações, né? Antiga aliança, nova aliança. Amém, irmãos? Mas Deus sempre foi o mesmo, porque o plano original de Deus foi o Éden para o homem. Não foi o inferno, foi o Éden, onde tinha toda a provisão necessária para a vida dele ali. Depois que o homem peca, entra o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Mais na frente, o segundo Adão vem, manifesta o caráter de Deus, manifesta a verdadeira vida, manifesta a verdadeira vontade, manifesta a verdadeira firmeza doutrinária na palavra. E ele diz: eu sou o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Então nós não podemos confundir Deus. Não podemos confundir Deus. Deus é Deus, mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em quem? Deus estava em Cristo. Então o caráter de Deus é o que Cristo manifestou. Deus não muda. Mesmo na antiga aliança, mesmo na nova aliança, Ele é o mesmo. Amém? Como o autor disse aqui, muitas pessoas estão agarradas com Jesus, e isso é muito bom. Agora pensando que Deus é mau, porque Deus na antiga aliança era assim, era assim, era assim, era assim, era assim. E agora, Deus é bom. Não são dois deuses, é um Deus, com um caráter e com um propósito. Amém? Glórias a Deus. Então Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da... Diga ao seu irmão, você tem a palavra da reconciliação. Para quê? Para ficar para você guardado aí? Não, irmãos. Para manifestar o caráter. Amém? Glórias a Deus. Será que nós podemos conhecer a Deus? Pergunta ao seu irmão, você pode conhecer a Deus, irmão? Aleluia. Efésios capítulo 2, vamos lá. Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Quem pode me ajudar com a hora aí? Já? Amém. O pastor está dizendo que já encerrou, viu? Vou entregar logo, para a gente não ficar cansado para a noite. Efésios capítulo 2, nós vamos encerrar a partir do verso 1. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem está vivo em Cristo? Amém, 3 pessoas, graças a Deus. No final nós vamos fazer o apelo para o novo nascimento, amém? Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, diga natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas, graças a Deus por esse mais, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, diga amor, faz parte do caráter de Deus. Versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Meu Deus do céu. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no dia 1º de setembro de 2019 as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Riquezas, graça, abundância, irmãos, é muita coisa. Diga, Deus é bom. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glórias a Deus. Isso foi uma parte, irmãos, do que Deus tem para nos ensinar durante esses domingos. Amém? Só uma parte. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela sua palavra que foi proclamada nessa manhã. Eu declaro em nome de Jesus que não será roubada. Eu declaro que ela foi plantada em excelentes terras, e essa plantação, Pai, dará fruto de acordo com a semente que foi plantada, e meus irmãos serão galardoados por esse trabalho, em nome de Jesus.